Estamos em Joinville. Olha, minha cidade, todos os meses nós gravamos aqui o Mentoria de Vida na igreja a qual eu sou parte, que é a Igreja dos Filhos. E Deus, aleluia, e Deus tem feito coisas extraordinárias. E eu tenho uma palavra de Jesus para você. Você não perdeu a direção. Talvez você só esteja mal acompanhado. E eu tenho certeza que essa palavra vai falar com você. Porque às vezes o culpado não é quem está com você. O culpado é você que trouxe alguém que não é parte da jornada que Deus tem. E às vezes você sente que Deus está em silêncio, ou que coisas que deveriam ter andado não andam, porque você precisa olhar para dentro da sua casa, olhar para a jornada que você tem caminhado e perceber se Jesus está satisfeito com os sócios que você trouxe para perto. Não sei se você entende, mas cada um que você traz para a sua jornada se torna sócio do seu destino. Mas hoje o Senhor Jesus vai abrir os teus olhos, e talvez um filtro sobrenatural vai passar pela sua casa, pela sua família, pelos seus negócios. E por causa disso, Deus vai fazer coisas que demorariam anos em dias na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Eu só quero te pedir uma coisa rápida. Não, vocês têm que ir dessa parte, vocês falam, curte o vídeo, comenta, compartilha, manda para os seus amigos, para os inimigos, manda no grupo da empresa, manda para a família, manda para todo mundo. Uma das coisas que me alegra muito é quando nós vamos a determinados lugares e alguém que nem sabe de fato quem somos diz: olha, eu não te conheço direito, mas a minha filha manda você toda semana no grupo. Tira uma foto para mandar para ela. É para ela, mas é você que está sendo usado por Deus para fazer a palavra ir mais longe. Então muito obrigado a você que está comigo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, dá uma conferida. Às vezes você assiste todas as mensagens e ainda não se inscreveu. Se inscreva, ativa o sininho. Toda segunda e toda quinta tem uma palavra de Jesus para você. E por falar em palavra de Deus, vamos para a mensagem. Sua mensagem do Mentoria de Vida já vai começar. Mas por uma questão de honra, eu estou passando rapidamente por aqui para lembrar a você que nós temos um patrocínio do Mentoria de Vida que faz com que essa mensagem chegue para você todas as quintas-feiras. É a Facilite Benefícios, que já está na nossa vida há mais de 5 anos e agora no nosso canal do YouTube, nos ajudando a servir você. Então, da próxima vez que você precisar de proteção veicular, você pode contar com a Facilite há mais de 13 anos no mercado, líder número 1 no Reclame Aqui. E eu vou deixar ao final dessa mensagem um link na descrição do vídeo para que você possa chamá-los direto no WhatsApp e conseguir algo bem especial para você. Então, a próxima vez que você precisar de proteção veicular, lembre-se da Facilite Benefícios. Aleluia! Você sabe que parece que até a gente ensaiou. Gênesis, capítulo de número 13, verso de número 14. Gênesis, capítulo 13, versículo de número 14 diz: E o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Preste atenção no texto. E o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se apartou dele: Eleva agora os seus olhos e olha do lugar em que estás para o norte,
e para o sul, e para o leste, e para o oeste, porque toda a terra que tu vês, para sempre eu te darei e a tua semente. E eu farei a tua semente como o pó da terra, de modo que se um homem puder contar o pó da terra, então também a tua semente será contada. Levanta-te, caminha pela terra no seu comprimento e na sua largura, pois a ti eu te darei. Então Abraão removeu a sua tenda e veio e habitou na planície de Manre, que é Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Isso aqui para mim é algo extremamente importante de entender. A palavra, ela não deixa claro que foi por causa da saída de Ló que Deus fala com Abraão. Porém, na cronologia, na maneira que o texto é construído melhor dizendo, Deus fala uma vez com Abraão. E é a primeira promessa. A primeira promessa que Deus fala a Abraão é: sai do meio da tua parentela, que eu te mostrarei, para um lugar que eu te mostrarei. Então Abraão deveria ouvir e obedecer de maneira completa. E ouvir e obedecer de maneira completa seria sair do meio da sua parentela, deixar tudo para trás e seguir em frente para o lugar aonde Deus haveria de mostrar. Entenda que algumas coisas Deus só faz quando nós damos o passo em obediência àquilo que Ele nos enviou. O que eu gosto muito de Abraão, e isso não é nem o começo daquilo que vamos entender, é que Deus haveria de mostrar algo para ele, mas que só aconteceria quando ele se movesse daquele lugar. E eu não sei se você concorda comigo, que ninguém sai de mudança sem saber para onde vai. Ninguém sai da sua casa, arruma as suas malas para ir para um lugar desconhecido. E quando eu digo desconhecido, não é um lugar que você tem um endereço e não conhece. Não, é um lugar que você não tem um endereço e que você não conhece. E esse lugar para nós aqui é o centro da vontade de Deus. Nós não sabemos de fato o que vamos viver, nós não sabemos de fato o que Ele tem para nós na sua completude. E eu falo isso para você com propriedade. Eu tenho 36 anos e eu tenho a certeza que ainda não estou no lugar desejado. A cada dia Deus vai mostrando que é só o começo. Eu quero que você entenda isso na prática. Quando nós vivemos a vontade de Deus, a cada estação nova você pode ter a certeza, é só o começo. Um amém. Eu vou dizer de novo: não importa quão longe você chega, não importa quão alto você vá, na presença de Deus é só o começo. Deus sempre tem algo a mais, Deus sempre tem uma nova ideia, Deus sempre tem um novo plano. E essa é a maneira que Deus trabalha. Só que aqui é ir para o lugar ermo, desconhecido, debaixo de uma palavra. Só que Abraão, ele até que faz isso. Só que Abraão leva um morador junto. Abraão leva o sobrinho dele. Abraão leva Ló. E por mais que o texto não diga que Deus ficou em silêncio, você só vai ver Deus falar de novo o dia que Ló for embora. Entenda o que eu vou dizer para você. É um pouco complexo isso. Mas você tem um homem recebendo uma palavra, e depois você tem um homem que não recebe, mas não ouve mais, não tem mais nada de contato, não tem nada mais acontecendo. É só um homem indo para um lugar que não sabe, com alguém que não deveria estar na mesma viagem. Isso aqui é uma coisa importante. Quando você traz para a sua vida pessoas que não fazem parte do teu destino, das duas uma: ou você ficará sem a voz de Deus e se sentirá perdido, ou vai acabar chegando no lugar errado, achando que deveria ser o seu lugar certo. A voz do conselho, a voz de quem permeia a nossa vida, de uma certa maneira formata a nossa realidade. Isso aqui parece ser óbvio demais para alguém, e talvez algum ou outro vai dizer que isso é autoajuda.
quando a gente olha para esse termo. Mas isso é a realidade. Nós nos tornamos parecidos com as pessoas que nós andamos. Só que alguém vai tentar ir para o outro lado, que é aquele lado tosco de você quer ficar rico, anda com rico. Isso aqui é uma palhaçada. Isso aqui, deixa eu ser bem sincero com você, isso só funciona na terra do nunca. Isso não é a realidade. Você não fica rico porque anda com rico. Você não fica pobre porque anda com pobre. Isso aqui é uma mentalidade mesquinha de uma realidade formatada para nos enganar. Não. Agora, quando você anda com gente cheia do Espírito Santo de Deus, pode ter certeza que você vai ficar cheio do Espírito Santo de Deus. Quando você procura gente mais madura, pode ter certeza que você vai amadurecer. Porque ao passo que você pensa que dinheiro é aferidor de felicidade, você já começou errado na corrida da vida que está buscando para viver. Porque eu conheço, e com certeza alguém aqui também, pessoas que têm muito e são infelizes dentro das suas próprias realidades, que chegaram em lugares altos, mas se sentem vazios e dão eco na alma. Você fala e se ouve na frente dessas pessoas. Mas eu também conheço gente que não tem nada daquilo que o mundo compra, mas você senta com ele 1 hora, você queria ficar meses ouvindo. Você senta na frente e diz: meu Deus, que coisa maravilhosa, que presença de Deus, que alegria. E essas pessoas são aquelas que você deveria buscar para andar perto. Você não olha o aferidor errado, porque o aferidor errado demonstra que a sua corrida está errada na origem. Agora, quando eu olho para Abraão, eu só olho para Abraão e digo: Abraão, há um problema em você. Você obedeceu de maneira comedida. Vou ser mais claro. Ele obedeceu a metade da ordem. É o que a gente chama de adaptação da realidade. Deus deu uma ordem: saia do meio da sua parentela. Ele saiu do meio, mas levou gente junto. Então ele sai do meio, mas leva o meio para perto dele, entende? E essas vezes é a nossa maior dificuldade. Tem lugares que Deus mandou a gente sair. A gente saiu, mas levou parte daquilo com a gente. Eu vou mais longe. Tem gente que saiu dos Egitos das suas histórias, mas levou parte do Egito dentro do coração. Tem gente que já saiu de lugares, mas os lugares ainda moram dentro deles. Esse é Abraão. Abraão é um homem extraordinário e é um homem muito próspero. E a Bíblia vai dizer que Ló também é um homem próspero. Não é uma desigualdade de riqueza, é uma desigualdade de destino. Um tem um objetivo, o outro tem outro. Um tem um futuro, o outro tem outro. Os propósitos são diferentes. E aí a Bíblia vai dizer que de repente se instala uma crise no meio dos dois. Os pastores do campo, tanto de Abraão como de Ló, começam a se discutir. Então aquilo sobe para os dois, e a consequência é: a gente não consegue ficar no mesmo lugar. A gente não consegue ficar junto na mesma terra. Não há terra que consiga comportar os nossos rebanhos, as nossas famílias. Não tem como. E aí agora vem a decisão. A decisão de Abraão é: Abraão diz para Ló: Ló, então a gente vai se separar. Abraão não deixa de amar Ló. Abraão não deixa de ser tio de Ló. Pelo contrário, quando você vai lá para frente, quando o Senhor está indo destruir Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que foi Abraão que intercedeu por Ló. Foi Abraão que intercedeu. Ou seja, separar caminhos não é deixar de amar. É só entender que para algumas coisas da nossa vida, não são todos que podem acompanhar. Para algumas realidades, não são todos que podem conhecer. Posso ser mais específico com você? Não é todo mundo que deve ir na tua casa, mesmo que seja da tua família. Não é todo mundo que deve entrar dentro do seu quarto, mesmo que seja da sua mesma família. Não é todo mundo que deve se assentar à sua mesa. Não é todo mundo que você deve dar carona. Não é todo mundo que você deve participar da mesa. Não é todo mundo. Porque alguns são como alavancas, te jogam para cima. Outros são como âncoras e te puxam para baixo. E como somos moldados, não há tempo na nossa vida. A nossa vida é muito rápida. Não há tempo para se perder tempo com lugares e relacionamentos que nos afastam daquilo que Deus tem para nós.
Abraão, quanto mais rápido você se decidir, melhor vai ser para você. Aí Abraão é inteligente. Abraão sabe que a bênção que ele carrega não está no lugar que ele pisa, mas no que ele pisa. Meu Deus, glória a Deus. Eu vou falar de novo. Para quem é filho de Deus, para quem está debaixo de uma palavra, debaixo de uma promessa, o segredo não é a terra, é quem chega na terra. Eu vou melhorar. Meu lindo, o segredo seu é: se você chegar no deserto, dá água. Se você chegar na terra seca, floresce. Aonde estiver um filho de Deus carregando uma promessa, não importa o cenário, as coisas mudam. Aleluia! Meu Deus, eu estou empolgado. Eu preciso continuar. Aleluia! Vamos lá. Então Abraão diz para Ló: Ló, escolhe primeiro. Você tem que ter muita certeza do que você crê, da palavra que você carrega. Ô Ló, escolhe primeiro. Aí a Bíblia diz que Ló escolheu o que parecia ser melhor aos seus olhos. Ló se mudou para uma cidade chamada Sodoma e Gomorra. Na verdade, uma região de duas cidades chamada Sodoma e Gomorra. E Abraão não escolheu. A Bíblia diz que ele foi apenas para o lado oposto. Será que você está entendendo o que eu acabei de dizer? Ló não escolheu. Ló apenas foi para o lado oposto. Se você vai para a direita, eu vou para a esquerda. Se você vai para frente, então eu vou para trás. Norte, sul, leste, oeste. Basicamente a postura de Abraão é: eu vou para longe. E aí a Bíblia vai dizer que quando ele vai para longe, Deus o intercepta no meio da jornada. Acho que faz bem eu ler de novo para você, pelo menos um pedacinho. E o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se apartou dele: eleva agora os teus olhos e olha do lugar em que estás para o norte, para o sul e para o leste e para o oeste, porque toda a terra que tu vês, para sempre eu te darei. Eu vou voltar a um versículo só para você ver a mente de Ló, melhor dizendo. E Ló levantou os olhos. Bom, eu acho que vale um a mais, um antes. Abraão disse a Ló: que não haja contenda, eu te suplico, entre mim e ti, entre meus pastores e teus pastores, pois somos irmãos. Acho que vale a pena parar aqui. Entenda, nem sempre a pessoa que vai para longe precisa ser seu inimigo. Às vezes, mandar para longe ou ir você para longe é o que manterá o relacionamento de irmão. Porque ficar perto lhe tornará inimigo. Entendeu ou não? Eu vou melhorar. Tem gente que se você vê uma vez por ano, você vai amar ele. Falei, tô leve, você já entendeu. Não, irmão, eu vou melhorar. Se você quer amar alguém, veja pouco. Agora, a convivência pode destruir amizades que seriam para a vida inteira. Eu já tive experiência de viajar com pessoas e descobrir o pior lado delas em um lugar que não tinha como voltar. Ô irmão, a gente já tomou tanta decisão errada por se permitir entrar em furadas, por besteira de conveniência, e você chegar num lugar e o pau fechar, e você falar assim, olhar para a esposa e dizer: e agora?
para onde iremos? A passagem de volta é para daqui 4 dias. Você percebe? E quando Ló está sendo interpelado por Abraão para que ele vá para um lugar e ele para outro, não é porque Abraão não o ama, não, é porque Abraão quer continuar amando ele. Você entendeu? Quando você manda embora, ou quando você vai, não é porque você é inimigo, não. Pelo contrário, você está protegendo aquilo que Deus quer que você proteja. Você protege a sua casa e ao mesmo tempo protege a casa do seu amigo. Às vezes protege a casa do seu irmão. Lembre-se, entender os limites é o que mantém lugares intocados. Quando você protege o limite da sua família, você mantém o seu ambiente intocado. Da mesma maneira, você também não afeta os outros. Eu vou ser mais específico. Tem pessoas que se você levar na casa sua, você adoece. E eu não quero que você me entenda mal, mas quando você está vivendo uma realidade e alguém que você ama muito está muito distante, talvez, só talvez, não seja bom você contar tudo o que está vivendo, para que não pareça ofensivo na sua fala. Então você não se afasta porque não ama, você se afasta porque é continuar amando. E isso aqui é sabedoria para a nossa vida. Porque às vezes perdemos amigos, perdemos irmãos, perdemos pessoas que amamos porque deveríamos ficar mais longe, mas exageramos no limite da proximidade. Esse texto é maravilhoso. Ló diz: ei, eu amo você, Ló. Ló, a gente é irmão. Eu não quero perder isso. Ele diz: eu te suplico, pois somos irmãos. Aí o texto continua: não está a terra toda diante de ti? Suplico que te apartes de mim. Se tomares a esquerda, então eu irei para a direita. Se te apartares para a direita, então eu irei para a esquerda. E Ló levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era bem regada em todo lugar, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a planície do Jordão, e Ló viajou para o leste, e eles se apartaram um do outro. Abraão habitou na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da planície, e armou sua tenda em direção a Sodoma. Escuta bem isso aqui. Me dá a impressão às vezes que alguém pode ler isso e dizer: por isso Abraão prosperou e Ló se deu mal. Me entenda bem. A visão de inimigo faz eu desejar essa maneira que a história seja. Mas quando Ló foi para Sodoma e Gomorra não era a Sodoma e Gomorra que foi destruída. E uma das coisas importantes que a gente precisa saber, isso aqui é importante, porque quando Deus manda os dois seres destruírem Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que quando eles estão entrando na cidade, Ló está no portão da cidade. E o fato de estar no portão é o símbolo de alguém que está inquieto com a realidade que vivencia. Ló não queria mais aquele lugar, Ló não amava aquele lugar, mas a sua família havia se tornado aquele lugar. Quando você vai ver a história de Ló para frente, a mulher dele se torna uma estátua de sal, conforme a história da palavra de Deus, da Bíblia. Depois as duas filhas deitam-se com Ló, é uma coisa horrível. Então, dependendo do lugar que você escolhe, aquele lugar também pode ter o poder de absorver a sua família. Só que aqui é uma coisa importante, não é sobre uma rivalidade de tio e sobrinho. É apenas uma escolha de alguém que se guiou pelos olhos e o outro que se guiou pela palavra. Eu acho que isso já é muito importante para você saber. Ló se guiou porque as planícies eram regadas e era a melhor escolha. Mas nem sempre o que é melhor para todos é o que Deus tem para você. Meu Deus do céu, nem sempre aquilo que reluz é ouro, nem sempre aquilo que você acha que está dando certo para todo mundo vai dar certo para você. Por isso que a melhor coisa que a gente pode fazer na nossa vida é ouvir a voz de Deus e não obedecer de maneira comedida, mas de obedecer de maneira completa. Deus é para onde? É para lá, é para levar alguém, não leva ninguém, só vai. Só vai, Abraão, só vai. Abraão, só vai, Abraão. Vaza daí.
que aconteceu com Abraão foi, quando ele saiu da casa dele, o GPS se desligou. Eu não sei aqui você, mas isso para mim no século 21 é a coisa mais terrível que pode acontecer. É você estar no meio de uma viagem e o GPS parar. Irmão, eu não sei qual é a sua idade, mas eu não sou da época do mapa. Teve dois irmãos que olharam um para o outro e diz: faz tempo já a parte do mapa? Ei, irmão, lembra quando você pegava naquela revista o mapa? Lembra da lista telefônica? Oh my God, lembra? Só quem lembra da lista telefônica dá um amém. Meu Deus, como as pessoas que me ouvem envelheceram, Jesus. Meu Deus, quem sabe o que é 90-90? Meu Deus, vocês estão velhos. Não, agora o ápice é, quem sabe o que é 3025-8300? Ninguém sabe, é o discador do pop. Só depois da meia-noite para pagar o pulso. Ah, meu Deus, Jesus, o que foi que a gente viveu nessa terra, Senhor? Deveria ter um ló na nossa vida. A gente está tão atrasado, só pode. Resumindo, Deus é o nosso GPS. A depender das vozes que trazemos para a nossa casa, não é que a voz dele para, mas as outras vozes ficam mais altas. E a pior coisa que pode acontecer na vida de alguém é ter um conselheiro que se opõe à voz de Deus dentro da sua família. É a pior coisa que pode acontecer. A gente vai amadurecendo na vida e vai descobrindo que nem toda voz é conselho, nem toda história de sucesso é parâmetro, nem toda vida de sucesso é inspiracional. Nem todo mundo que a gente queria junto deve estar junto. Aí eu olho para Ló. Ló vai embora para o outro lado. Abraão vai para um topo de uma montanha nos carvalhais de Mamre. E a Bíblia diz que é nesse lugar aonde a vida de Abraão vai mudar. Abraão era um senhor de idade, mas lá nos carvalhais de Mamre recebeu uma palavra de um filho que viria. Aleluia. O nome do filho é Isaque. Isaque significa o sorriso de Deus. Alguns sorrisos de Deus só vai vir na nossa vida quando pessoas que precisam ir embora, a gente aprender a dar tchau. E quando nos colocarmos no centro da vontade de Deus sem reservas, obedecer de maneira completa, obedecer a sua palavra por inteiro, não gerar reservas naquilo que Ele diz. Porque não adianta nada você desejar a vontade de Deus, mas acreditar que a sua opinião é mais importante do que Ele tem para você. Termino dizendo, não dá para dizer que o silêncio de Deus é por causa de Ló, mas dá para dizer que Deus falou só depois que Ló foi embora. Ah, meu Deus, eu vou falar de novo. Não dá para dizer que o silêncio de Deus é por causa de Ló, mas dá para ter certeza que Deus só falou quando Ló foi embora. Não, eu vou melhorar. Eu sei que quem é casado vai entender o que eu estou dizendo. Meu Deus, é forte, isso aqui é forte. Você está no meio de um jantar e alguma coisa acontece. E a sua esposa olha para você assim, ó. Aí você, oh meu Deus, o que é, Jesus? E você começa a falar assim, ó. Olha o celular. E ela diz, não conversa. E o celular, fala o que é, pelo amor de Deus. Aí a mulher, não é que ela não fala, mas é porque tem visita. Aí quando a visita vai embora, o nosso coração se alivia, porque ela fala o que dava só para falar depois que não tivesse ninguém.
Irmão, eu vou falar para você, Deus deve ser da mesma maneira. Deus está olhando assim para a gente, dizendo, eu quero falar. Eu preciso falar, meu Deus, eu mesmo. Eu preciso te revelar uma coisa. Eu preciso abrir os teus olhos. Eu preciso levantar os teus olhos para ver o futuro que eu tenho para você. Mas tem visita, não dá para falar. Eu preciso que todo mundo que não seja parte do destino que eu tenho para você se retire, para que o seu destino se torne viável para a sua história. Oh meu Deus, irmão, se eu fosse você, saía dando tchau para tudo quanto é ló. Eu sairia olhando para tudo quanto é lado, dizendo, Deus, pelo amor de Deus, abre os meus olhos, aonde tiver um ló vai ter tchau. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus, obrigado pela tua palavra. Só te pedimos uma coisa, Senhor. Algumas pessoas a gente não consegue ver. Enquanto não der uma briga entre rebanhos, a gente vai achar que está tudo bem. Então, Jesus, antes que dê briga, antes que algumas coisas se acabem da pior maneira, nos revela, Jesus. Abre os nossos olhos, Senhor. Oh, Espírito Santo de Jesus da verdade, a gente só precisa saber. Se o Senhor nos contar, a gente dá tchau. Se o Senhor nos mostrar, a gente vai dar tchau. A gente só precisa de sinais. A gente só precisa de pequenos sinais. E com os pequenos sinais, tomaremos grandes decisões. E em nome de Jesus, não ficaremos perdidos na nossa própria história. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu espero que essa palavra tenha falado profundamente ao seu coração. E agora, nesse final de mensagem, eu vou deixar 2 links para você. O primeiro é para você saber se vamos passar na sua cidade com a nossa Tour O Despertar. Lembrando que eu tenho esse presente aqui para entregar para você no dia, algo que vai marcar a sua história. E o segundo link é sobre os nossos 2 livros que nós acabamos de lançar.